Feliz sábado a todos, mais uma vez. É uma alegria estar com vocês para compartilharmos a palavra do Senhor. Estamos no mês da profecia e, particularmente, eu tenho uma apreciação grande pelos temas proféticos. Assuntos que dizem respeito ao livro de Daniel, o livro de Apocalipse, especialmente me chamam muito a atenção e eu tenho me debruçado ao longo do meu ministério, nesses 15 anos como pastor, eu tenho estudado bastante sobre estes assuntos. O livro de Daniel e as profecias que estão escritas ali, as 2.300 tardes e manhãs, Daniel 7 em diante, mas principalmente o capítulo 8 e 9, são capítulos que eu tenho me debruçado bastante. No livro de Apocalipse, há assuntos que eu gosto muito e que ao longo do tempo em que nós estivermos pastoreando aqui, eu terei o privilégio de compartilhar com vocês, como por exemplo as 3 mensagens angélicas, a parábola das 10 virgens no contexto profético. Nós vamos compartilhar com os irmãos acerca dos 144.000, sacudidura, selamento. Esses são temas que eu gosto bastante e eu acredito que poderemos estudar juntos e aprender juntos, crescer juntos. Mas hoje eu quero falar para vocês, e pode colocar na tela, por favor? Eu quero falar para vocês das 3 mensagens anti-angélicas. As 3 mensagens anti-angélicas são um perigo para a igreja, principalmente a igreja que vive os últimos momentos da história terrestre. Jesus Cristo nos deu 3 mensagens especiais e eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos estudar aqui, vamos ler para saber quais são as 3 mensagens angélicas, porque nós vamos estudar nessa manhã a contrafação. E pastor, qual é o objetivo? Estarmos atentos. Estarmos atentos. Há uma mensagem especial a ser proclamada. As pessoas, elas estão precisando ouvir a mensagem, mas ao mesmo tempo em que Deus trouxe as 3 mensagens angelicais que estão escritas em Apocalipse, capítulo 14 e os versículos 6 em diante, o inimigo ele também tem preparado mensagens para desfazer as mensagens angélicas. Então você está com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Pai, nesta manhã nós precisamos ouvir a Tua voz, e nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua palavra está aberta, e pedimos que o Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração, que ao ouvirmos as coisas que serão ditas aqui, e que a Tua palavra, ao ser exposta, possa impactar o nosso coração. E que os perigos que nos rondam, que possam, Senhor, ser derrubados, e que a nossa mente esteja, de fato, preparada para os ataques que o inimigo tem desferido contra o Teu povo. Sejamos aqueles que proclamemos as verdades para este mundo, Senhor. E que Jesus Cristo possa voltar muito em breve para nos buscar. É no nome do Teu Filho amado que nós te rogamos. Amém. Muito bem. Quais são, portanto, as 3 mensagens anti-angélicas? Eu não quero falar sobre as 3 mensagens anti-angélicas sem antes mencionar quais são as 3 mensagens angélicas. E você está aí com a sua Bíblia aberta em Apocalipse 14 e os versos 6. Os versos 6 e 7 nós vamos ver a primeira mensagem angélica. E dizem assim: vi um outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, e que o anjo dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos então, na sequência, a segunda mensagem angélica, o verso 8, que diz: o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia,
aquela que fez de beber, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira e da sua prostituição. Na sequência, nós temos a terceira mensagem angélica. O verso 9 diz: seguiu-se um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também um tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, e do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu quero ler o verso 12 que diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essas três mensagens, elas são dadas em um contexto muitíssimo especial e devem ser proclamadas até o tempo do fim. As três mensagens angélicas, entretanto, elas foram proclamadas segundo o espírito de profecia. Elas foram proclamadas, a primeira mensagem no verão de 43, a segunda mensagem ali depois, próximo ao segundo desapontamento, nós tivemos 2 desapontamentos, próximo então ao segundo desapontamento, e a terceira mensagem angélica devendo ser, portanto, proclamada a partir de 1844. Veja, nós temos que fazer uma divisão entre obra e mensagem, e como disse, eu terei uma mensagem especial, vou pregar especialmente para falar das três mensagens angélicas, mas cada uma dessas mensagens, elas tiveram um período de atuação. Entretanto, todas as três, elas não têm prazo de validade, elas seguem fortemente até a volta de Cristo. A pregação dessas três mensagens, elas culminam em outubro de 1844, e você conhece o que acontece ali em outubro de 1844, a saber, o dia 22, a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. E, queridos, conquanto algumas pessoas falem por aí, mas isso aí é doutrina adventista, essa doutrina aí não está na Bíblia, isso daí é coisa de seita, essa doutrina é de Ellen White. Eu quero, inclusive, reforçar aqui um convite especial. Todas as quartas-feiras nós temos estudado aqui na igreja o livro de Daniel. E nós vamos estudar sobre o juízo investigativo. E eu prometo a vocês que eu não vou usar nenhum texto de Ellen White. E não é porque eu não acredito nela, mas é para mostrar que nós, adventistas do sétimo dia, temos essa crença baseada única e exclusivamente na palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês, dentro da Bíblia, e vocês podem convidar os seus amigos. Nós já estamos no capítulo 4, vamos avançar para o capítulo 5 do livro de Daniel, estamos estudando capítulo por capítulo. Então, esteja atento e venha nos cultos de quarta-feira. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Então, o juízo investigativo, ele inicia-se ali. A proclamação das três mensagens angélicas, conforme o livro de Apocalipse, ela deve ser feita no tempo do fim. Essas três mensagens angélicas deveriam ser proclamadas com grande fervor, com grande poder, e Cristo então retornaria. Mas, no mesmo tempo em que as mensagens angélicas deveriam ser proclamadas, Satanás levanta 3 antimensagens angélicas. E por que eu estou falando isso? Se você olhar detalhadamente para as 3 mensagens angélicas, você perceberá algo muito especial. Cristo, ele é apresentado nas 3 mensagens angélicas como Senhor. Cristo é apresentado nas 3 mensagens angélicas como Salvador e como Criador. Leia as 3 mensagens angélicas e você terá um vislumbre de Cristo como Criador, como Senhor e como Salvador. Mas, pasmem, exatamente no ano de 1844, sabendo do poder e destas mensagens que deveriam ser proclamadas, Satanás insere 3 antimensagens, mensagens que fossem contrárias às 3 mensagens angélicas. A primeira delas, o evolucionismo de Charles Darwin. O que é o evolucionismo? O que seria esta teoria? O evolucionismo é uma teoria científica que defende o processo de desenvolvimento natural de todas as espécies de seres vivos por meio de modificações lentas e progressivas
através do mecanismo da seleção natural. Em resumo, esta é a teoria evolucionista. É a teoria científica que defende o processo de desenvolvimento natural através ali de progressivas modificações e ali fazendo o que eles chamam de seleção natural. Quem foi Charles Darwin? Charles Darwin era filho de um pastor e tinha uma esposa muito religiosa. A esposa de Charles Darwin era alguém extremamente religiosa. Entretanto, ele parece ter abandonado a sua fé e avança trazendo algumas teorias que vieram a ganhar corpo e a se desenvolverem de maneira tal que hoje ele é praticamente endeusado no meio científico, como se fosse a única resposta plausível para o surgimento da raça humana e para o desenvolvimento da raça humana. É bem verdade que Charles Darwin não trabalhou aspectos como Big Bang, outras teorias que vieram a ser desenvolvidas posteriormente, mas ele deu o início, o start, para que todas essas posteriores teorias fossem desenvolvidas. Então, quem foi ele? Um jovem filho de pastor, casado com uma moça extremamente religiosa, o que fez com que ele protelasse bastante a escrita do seu livro A Origem das Espécies. E eu quero traçar uma linha do tempo aqui com vocês. Ok. Muito bem. Nós temos aqui esta linha do tempo. No ano de 1809, acompanhe comigo, no ano de 1809 nasce Charles Darwin, ok? Na Inglaterra. Em 1825 começa a estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Em 1828 ele começa a estudar o quê? Teologia. Teologia em Cambridge. 1831 então ele faz a sua famosíssima viagem no Beagle. E em 1837 começa então as suas primeiras teorias. Em 1838, ele casa-se com Emma Darwin. E em 1851, morre Anne Darwin. E em 1859, portanto, depois da morte da sua esposa, ele publica o livro A Origem das Espécies. No ano de 1882, morreu Charles Darwin na Inglaterra. Vamos voltar porque a gente precisa saber o que acontece em 1844. Afinal de contas, esse é o nosso foco. É sobre isso que nós estamos falando. E nós dissemos que, a partir do momento em que as 3 mensagens angélicas elas passam a ser proclamadas com muito poder, a partir do momento que Deus levanta 3 mensagens angélicas que deveriam ser proclamadas a todo mundo, Satanás também levanta 3 antimensagens angélicas. E o que acontece aqui no ano de 1844. Eu quero apresentar para vocês Joseph Dalton Hooker. Ele era um amigo muito próximo a Charles Darwin. E numa correspondência entre eles, Darwin diz o seguinte: eu estou convencido, quase convencido, bem ao contrário da opinião que comecei, de que as espécies não são, e isso é como confessar um assassinato, imutáveis. Eu acho que descobri, eis aqui a presunção, a maneira simples pela qual as espécies se tornam primorosamente adaptadas a vários fins. Em minha opinião, ocorreu uma série de mudanças em diferentes focos e também uma mudança gradual nas espécies. Eu ficaria maravilhado em ler o que você pensa sobre o assunto, já que nenhuma outra opinião me satisfaz na área. Esse jovem incentivou muito Charles Darwin a publicar o seu livro. Ele ficou encantado com as ideias de Charles Darwin. E como era muito próximo a ele, dizia: publica esse livro, publica! E Charles Darwin então publica o livro em 1859. Pastor, e o que tem a ver 1844? No ano de 1844, Charles Darwin começa a escrever o livro. E ele escreve 22 páginas. As primeiras 22 páginas do livro A Origem das Espécies
foram escritas no ano de 1844. Ali, a mente dele começou a ser usada para trazer uma antimensagem angélica. E no evolucionismo, qual é a principal antimensagem angélica? Bom, o livro de Apocalipse apresenta Jesus na primeira mensagem angélica como Criador. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas, as fontes das águas. Então Jesus Cristo ele é apresentado como Criador. Na primeira antimensagem angélica, Satanás se levanta dizendo: não, o homem ainda traz em sua estrutura física a marca indelével de sua origem primitiva. E Charles Darwin chega e diz: nós não precisamos de um Criador. Nós evoluímos. Nós evoluímos. E é claro que as pessoas, posteriormente, outros cientistas começaram a desenvolver mais ideias e dizer: não, veja, o homem veio a partir de uma explosão, depois de uma ameba, depois, enfim, foi crescendo a ideia e de que tivemos uma origem comum e aí foi se desenvolvendo aquela forma simples de vida que foi evoluindo sobre as mais probantes circunstâncias, mas segundo a teoria, então aquele pequeno ser informe passa a evoluir, e dele viram todos os peixes, e todos os répteis, e todos os anfíbios, e todas as aves, e todos os mamíferos, e dos mamíferos você tem os primatas, e dos primatas, olha nós aqui. Eu respeito quem acredita num negócio desse. Alguns acreditam que veio do Jardim do Éden, outros do Jardim Zoológico, paciência. Eu prefiro acreditar que eu vim do Jardim do Éden, e não do Jardim Zoológico. Mas eu acho que é, no mínimo, interessante que uma mesma, forma que eles chamam forma de vida lá, com aquela sopa mística que existia, com raios e com... De repente aquilo ali começa a evoluir, mas é impressionante que em algum momento na história ela diz assim: vou ficar do sexo masculino e você fica do sexo feminino. E agora elas conseguem, através da reprodução sexuada, produzir seres. E incrível, todas as espécies de peixes, e se fosse só peixes a gente já ficaria assim impressionado. As espécies marinhas, mas não somente isso, todas as aves, mas não somente isso, todos os anfíbios, todos os répteis, e todas as formas de mamíferos. Mas se fosse só isso, essa bactériazinha já era famosa, mas ela não só fez isso, ela fez também toda a fauna e toda a flora. Então toda a comida que esses animais vão comer, ela também veio de um lugar só. Uau! É muita fé que a pessoa precisa ter para acreditar num trem desse. Eu preciso ter muita fé para acreditar que banana, maçã, melão, melancia, morango, se fosse só o reino das frutas, já ficaria espantado, como tudo isso veio de um canto só. Mas saber que tudo isso veio para alimentar todas as espécies de animais, que também vieram de um lugar só, eu digo: não, você tem muito mais fé do que eu acredito em Deus. Charles Darwin, com a sua primeira antimensagem angélica, diz o seguinte: nós não precisamos de um Criador. Mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11 e verso 3, eu quero ler com vocês. Hebreus, capítulo 11 e o verso 3. O que a palavra do Senhor nos diz? Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. E Luiz Pasteur provou isso quando disse: vida só vem de vida. Sim, nós precisamos de um Criador. Mas Satanás se levantou dizendo: não, você não precisa de um Criador porque você veio de uma forma inferior de vida. Você evoluiu e chegou até aqui. E você pode até pensar assim: isso aí não me atinge não, pastor. Mas não esqueça, seus filhos vão para a faculdade um dia. E uma porcentagem altíssima, mais de 50% dos jovens cristãos
que entram na faculdade sem o devido preparo, saem de lá ateus ou semi-ateus, acreditando no darwinismo, acreditando no evolucionismo ou no evoteísmo, que é pior. O evoteísmo é o seguinte: ele quer acreditar em Deus, mas ele quer também acreditar no darwinismo, no evolucionismo. Então ele diz assim: não foi Deus que criou a amebinha lá e deixou para que ela fosse evoluindo. Isso aí é evoteísmo. É a tentativa de juntar evolução com criação. Não dá. Escolha um partido, escolha um lado. Os nossos jovens estão sendo bombardeados diariamente. E sabe o que acontece? Quando você chega na universidade, parece que você é o careta. Você chegar e admitir que Deus é quem criou, Deus foi quem criou todas as coisas. Você é anti-ciência. Você é retrógrado. Porque a ciência já provou. Primeiro, a ciência não prova nada. Pessoas falam em nome da ciência. Eu acho muito interessante quando uma pessoa vem falar. Uma vez um pregador, um palestrante estava falando, e uma professora se levantou e disse: veja o que você é criacionista. Ele disse: sim, eu sou. Pois a ciência já provou que o homem veio do macaco. Não, a ciência não provou nada. A ciência é uma ferramenta de estudo. A matemática não diz nada. Quem diz são os matemáticos. A ciência ela não diz nada. Quem diz são as pessoas. E do mesmo jeito que existem cientistas que falam que o homem veio a partir de uma seleção natural e de uma evolução, há cientistas também que dizem que o homem veio a partir de um designer inteligente, a saber, o nosso Deus. Então tem cientistas de ambos os lados. A ciência, portanto, não fala nada. Quem fala são cientistas, são pessoas. Esta, portanto, é a primeira antimensagem angélica, mas nós temos a segunda antimensagem angélica. E eu quero apresentar para vocês o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Bom, o Espiritismo é a teoria religiosa que defende o processo de desenvolvimento espiritual de todos os seres humanos por meio de sucessivas reencarnações, podendo esse processo ser guiado através da comunicação entre espíritos desencarnados e médiuns. Essa, em resumo, é a ideia do Espiritismo. Esta religião, ou esta teoria, esta filosofia, ela foi desenvolvida e ganhou corpo através de um homem chamado Allan Kardec. Na realidade, este não era de fato o nome dele. Irmãos, eu não sei falar francês, mas eu vou tentar aqui. A irmã Paulina pode me ajudar. Mas em 1804 nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome dele, o francês, que ficou conhecido como Allan Kardec. Em 1822, ele terminou seu bacharelado em Ciências e Letras, na Suíça. Um indivíduo extremamente inteligente. Escreveu muito sobre matemática. Casou-se com uma mulher que era mais velha do que ele, eles não puderam ter filhos. E ele falou muito acerca das ciências e também falou acerca da matemática em si. Ele gostava muito deste aspecto da matemática. No ano de 1832, ele casou-se com Amélie Gabrielle Boudet. E em 1834, ele passou a integrar a Academia de Ciências Naturais em Paris, na França. Então, nós não estamos falando de um indivíduo que não sabia das coisas. Era alguém realmente muito inteligente. Agora, algo acontece em 1855. Allan Kardec ele começa a estudar um fenômeno chamado as mesas girantes. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas eu vou explicar. Havia pessoas que se reuniam em um ambiente fechado, invocavam espíritos. Esses espíritos, então, vinham e havia uma mesa redonda. Esta mesa começava a flutuar, subir e ficar no alto, lá em cima. E lá em cima ela começava a rodar. Este fenômeno ficou conhecido como as mesas girantes, e isso chamou muito a atenção de Allan Kardec. Em 1857, ele então publica o livro dos Espíritos, que é muitíssimo conhecido no meio espírita. Em 1858, ele funda a Sociedade
parisiense de estudos espíritas, e em 1869 morre Allan Kardec em Paris, na França. Muito bem. Da mesma forma como eu fiz com o evolucionismo, eu quero trazer aqui agora, num outro momento, a questão do espiritismo e a sua relação com as mensagens angélicas. E por que é uma anti-mensagem angélica? E o que tem a ver o ano de 1844 com esta filosofia em especial? Bom, em 1859 ele publicou o Livro dos Espíritos, em 1855 ele começou a estudar as mesas gritantes, mas em 1848, aqui nos Estados Unidos, estava acontecendo algo interessante. Alguns fenômenos naturais, ou melhor, sobrenaturais, estavam a acontecer aqui próximo, em Nova York, em Hydesville, com o que era conhecido como o caso das irmãs Fox. Este caso ficou conhecido de maneira muito ampla e chegou ao conhecimento de Allan Kardec lá na Europa. E ele começou a estudar sobre o fenômeno. Em 1848, pancadas misteriosas, ali na pequena cidade, no pequeno vilarejo de Hydesville. Eu estive lá. Eu fui lá, onde era esta casa. E eu até gravei um vídeo ali naquele local. Mas aí você pode pensar, muito bem, pastor, mas os fenômenos em Hydesville são datados de 1848. Mas quando Allan Kardec começou a estudar sobre o assunto, ele descobriu que não foi em 1848 que a coisa começou. E eu não sei se você sabia disso, mas no jornal Folha Espírita, diz o seguinte: depois disso, passado algum tempo, aproximadamente em que ano? 1844. Coincidência? Eu não acredito em coincidência não, irmãos. Eu não acredito não. Em 1844, começaram a dar-se fenômenos estranhos naquela casa. A casa que mais tarde veio a ser das irmãs Fox. A mãe de Lucrétia, senhora Anne Pulver, que mantinha relações com a família Bell morava na casa, tá certo? Relata que em 1844, quando visitara a senhora Bell, indo fazer tricô em sua companhia, ela ouvira desta uma queixa. A senhora Bell então começou a reclamar. Disse-lhe que se sentia muito mal e quase não dormia à noite. Quando lhe perguntou qual a causa, a senhora Bell declarou que se tratava de rumores inexplicáveis. Parecera-lhe ter ouvido alguém a andar de um quarto para o outro. Acordou o marido e fê-lo levantar-se e trancar as janelas. A princípio, tentou afirmar a senhora Pulver que possivelmente se tratasse de ratos. Posteriormente, confessou não saber qual era a razão de tais rumores. Para ela, inexplicáveis. A jovem Lucrétia Pulver também testemunhou os fenômenos insólitos observados naquela casa. Os Bells, então, terminaram por mudarem-se. Eles mudaram daquela casa. Quando? 1844. Aí eles se mudaram da casa. Aí veio a família Fox. E aí, quando chegou a família Fox, as irmãs, Margaret e eu esqueci o nome da outra, ouviram as pancadas na parede e disseram: oh, que legal, vamos conversar com eles. E elas criaram um código. E cada pancada representava uma letra e elas começaram a se comunicar com aqueles espíritos. Muito bem. O caso ficou famoso. Mas tudo iniciou-se ali no ano de 1844. As primeiras manifestações na casa que mais tarde veio a ser das irmãs Fox. Vocês já ouviram falar Sir Arthur Conan Doyle? Não? Mas ele foi um camarada muito famoso. Provavelmente você já ouviu falar do livro que ele escreveu, que virou filme. Sherlock Holmes. Já ouviram falar? Ah, ok. Esse aqui é o autor do livro Sherlock Holmes. Ele criou o Sherlock Holmes. E ele era um espírita. Assim, muito espírita, não era pouco. Ele era muito devoto do espiritismo. E olha o que ele afirmou. Preste bem atenção, porque isso aqui é muitíssimo interessante. É impossível precisar uma data para as primeiras aparições da força inteligente exterior, de maior ou menor elevação, influindo nas relações humanas. Os espiritualistas costumam tomar a data de 31 de março
de 1848 como o começo desses acontecimentos psíquicos, pois suas próprias manifestações datam daquela data. Ou seja, ele está referindo-se aqui às irmãs Fox. Entretanto, não há época na história do mundo em que não encontramos traços de interferências preternaturais e o seu posterior reconhecimento pela humanidade. A única diferença entre esses episódios e o movimento moderno, preste atenção agora, irmãos, é que aqueles podem ser apresentados como casos esporádicos, de extraviados, de uma esfera qualquer, de espíritos extraviados por aí. Enquanto os últimos têm as proporções de uma invasão organizada. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de ler. O que o autor de Sherlock Holmes, que era espírita de carteirinha, muito aprofundado na doutrina espírita, o que ele afirmou? Ele diz o seguinte: sempre ao longo da história houve essa questão espiritualista, espíritos estarem, falando, interferindo, eventos sobrenaturais sempre aconteceram. Só que ele diz assim: estes eventos eles eram esporádicos. Esporádicos. Acontecia um aqui, outro ali. Não tinha uma característica mais organizada. Ele diz que os eventos lá das irmãs Fox, que começou na realidade com a família Bell em 1844, mas que ganhou força em 1848 com as irmãs Fox, ele diz que esses eventos têm uma característica. Qual é a característica? Eles tomaram proporções de uma invasão organizada. Você entendeu? O Satanás sentou com a turma dele e disse assim: gente, agora vamos com tudo. Agora chegou a hora. E eles se organizaram para fazer aquilo que tem feito hoje. A partir daquela data, este homem diz, aqui não é um pastor falando, este homem diz que os espíritos se organizaram para invadir, se organizaram para fazer a coisa acontecer. Uau! A partir de 1844. Que coisa impressionante, não? No mínimo curioso, o que você acha? No momento em que Deus levanta 3 mensagens angélicas a ser proclamada, Satanás chega e se organiza e diz: nós também teremos 3 mensagens. E qual é a principal, no Espiritismo, a principal antimensagem angélica? Allan Kardec diz assim: fora da caridade não há salvação. Você não precisa de um salvador. Você precisa ser bom. À medida que você for bom, você vai sendo bonzinho, e você vai fazendo a caridade, vai fazendo ajudando o próximo, aí você vai reencarnando melhor e melhor e melhor, até você se tornar alguém quase como Deus. Então eles não acreditam como nós acreditamos, por exemplo, que Jesus Cristo é Deus em sua plenitude. Não, Jesus Cristo foi um ser muito iluminado. Foi alguém que reencarnou muitas vezes até chegar onde ele chegou. E você pode chegar lá também. Você não precisa de um Salvador. Então a primeira antimensagem angélica diz: você não precisa de um Criador. A segunda antimensagem angélica diz: você não precisa de um Salvador. Porque a salvação está onde? Na caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas o que a Bíblia diz? Romanos capítulo 3, os versos 23 e 24 falam da necessidade que nós temos de quê? De um Salvador, claro. Romanos capítulo 3 e os versos 23 e 24 nos dizem o seguinte: portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, não pela caridade, mas pela sua graça, pela redenção que há em quem? Onde é que existe salvação? Onde é que existe redenção? Em Cristo Jesus. Eu precisava escutar um amém bem poderoso. Não existe redenção em outro lugar. De acordo com a palavra de Deus, a redenção é pela graça, através dos méritos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas o diabo diz: não, você só precisa amar, ter a caridade. E perceba como é sutil. Porque qual é o problema de você amar?
Tem alguma coisa errada nisso? O próprio Cristo falou, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com... Sabe qual é o problema? É colocar o amor, a caridade como meio de salvação e esquecer que a nossa salvação, ela vem de Cristo. Satanás consegue pegar daquilo que é bom e daquilo que nós apreciamos e daquilo que a Bíblia nos manda fazer e coloca um fim em si mesmo. E a segunda antimensagem angélica, você não precisa de um salvador. Você pode se salvar. É só fazer o bem. É só ser uma pessoa de bem e está tudo bem para você. A Bíblia diz que você pode ser bom como for. Sem Jesus Cristo você não vai para lugar nenhum. E não existe isso de reencarnação. Biblicamente não. Agora, existe algum tipo de relação entre o espiritismo e o evolucionismo? Sabe por quê? À medida que eu estou apresentando aqui para vocês, eu vou mostrar que as três antimensagens angélicas, elas conversam entre si. Do mesmo jeito que as três mensagens angélicas, elas são unidas e seguem o mesmo propósito, as três mensagens anti-angélicas também. Ah, é, pastor? É. Olha só, preste bem atenção o que diz Allan Kardec no livro A Gênese. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem no que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode ser, ou bem pode dar-se ao caso, que corpos de macacos tenham servido de vestiduras aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra. Então, para Allan Kardec, evolucionismo está tudo certo. Diz, olha, não tem problema não. Os primeiros espíritos que vieram reencarnar aqui na Terra podem ter usado os macacos e depois foram evoluindo. Espiritismo e evolucionismo conversando, está tudo certo entre nós, não tem nenhuma dificuldade. Agora, a última antimensagem angélica. Qual é? Marxismo. E antes que você pense que eu vim falar de política, não vim falar de política, tá? Nem confunda. Estou falando exatamente das teorias. O marxismo, através do indivíduo chamado Karl Marx. O que é o marxismo? Então, vou trazer a definição deles mesmos. É a filosofia, teoria filosófica, que defende o processo de desenvolvimento social. Você prestou atenção? Um desenvolvimento natural, Charles Darwin. O espiritismo, desenvolvimento espiritual, através de sucessivas reencarnações. Lembra disso? Eu deixei grifado em todos. E agora o desenvolvimento o quê? Social, de todos os povos, por meio de uma revolução social, através de um governo central do proletariado, que isso é chamado de socialismo, rumo a um autogoverno ideal, que é chamado comunismo. Muito bem. Quem foi Karl Marx? Eu estou tentando passar, mas não estou conseguindo. Pode passar para mim, por favor, excelência aí? Ok. Quem foi Karl Marx? Vamos para a linha do tempo? 1818, nasce Karl Heinrich, eu não sei pronunciar esse nome aqui não, é Heinrich, não sei. Marx, nasceu na Prússia. Preste bem atenção. 1835, começa a estudar Direito na Universidade de Bonn. Em 1841, ele faz o seu doutorado em filosofia em Berlim, na Alemanha. 1842, ele torna-se redator da Gazeta Renana. 1843, ele casa-se com Jenny e fez da vida dessa mulher um verdadeiro inferno. 1843 ainda, a Gazeta Renana é fechada pelo governo prussiano. E aí, Karl Marx muda-se para a França. Karl Marx muda-se para a França. Preste atenção. Em 1845, ele foi expulso da França e ele muda-se para Bruxelas.
Em 1848, ele então publica o Manifesto Comunista. Aí vem o ano de 1848, ele foi expulso de Bruxelas e foi morar na colônia, muda-se para a Colônia. Em 1849, ele foi expulso de Colônia e torna-se apatriado. Pensa num cara benquisto, né? Onde ele chegava, expulsavam ele. Ele chegou num país, vai embora. Chegou na França, expulso da França. Foi para Bruxelas, expulso de Bruxelas. Foi para a Colônia, expulso de Colônia e ficou apatriado, sem pátria. Ninguém queria ele. Uau! Que referência. Então ele fixou a sua moradia em Londres, 1849. Em 1851 ele teve um filho de um caso extraconjugal com Helena de Muth. E isso fez com que a esposa dele sofresse ainda mais. Em 1867 ele publica o livro O Capital. Em 1881 morreu a esposa Jane Marx. E em 1883 morre Karl Marx na Inglaterra. Ok, vamos fazer como a gente fez nos outros? Vamos voltar aqui para ver o que tem em 1844 nessa história toda? Em 1841 eu disse que ele terminou o doutorado dele em filosofia na Universidade de Berlim. E em 1848 ele publica o Manifesto Comunista. Muito bem. Em 1867 foi a publicação do Capital. E em 1800, deixa eu ver aqui. Acho que isso. 1842, ele conhece esse indivíduo aí, Friedrich Engels. Este camarada foi quem bancou e quem, enfim, incentivou e falou, era um grande amigo e um dos propagadores das ideias de Karl Marx. Mas o que aconteceu naquele ano, o ano de 1844? Vamos lá? Aqui é uma biografia que Engels fez de Marx. E nesta biografia ele diz o seguinte: que ano, irmãos? Em 1844, Marx se lançou no estudo da economia política dos socialistas franceses e da história da França. O resultado foi sua conversão ao socialismo. Em setembro de 1844, Friedrich Engels visitou Marx em Paris por alguns dias e sua colaboração, que só terminou com a sua morte, data deste ponto. Em que ano o cara se converteu ao socialismo, ao comunismo? 1844. Então, aqui neste ano de 1844, Karl Marx torna-se socialista. No marxismo, qual é a principal antimensagem angélica? Vamos lá. Nós já vimos nas mensagens angelicais que Jesus ele é Senhor, ele é Criador e ele é Salvador. Nas duas primeiras antimensagens angélicas, já vimos que eles atacam isso daí, dizendo que você não precisa de um Criador, você vem da evolução. Você também não precisa de um Salvador, você vai evoluindo. Mas na antimensagem angélica, nesta última do marxismo, do socialismo, ela vai apresentar a antimensagem angélica dizendo que você não precisa de um Senhor. A religião, dizia Karl Marx, é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência da sua felicidade real. Eu preciso abandonar a religião para ser feliz de verdade. Eu falo isso e tenho sempre os defensores de Karl Marx para chegar para mim e dizer, é que você não entendeu Karl Marx. Eu disse, não, meu filho, eu tenho que voltar para o primário para poder fazer a interpretação de texto. Se eu não conseguir entender o que está escrito aí. Não, mas não era isso que ele queria dizer. Não. Então vamos ler mais um pouquinho dele. Claro que em períodos em que o Estado político nasce violentamente, quando libertação política é a forma em que os homens se esforçam para conseguir a sua libertação, o Estado pode e deve ir tão longe quanto a abolição e a destruição da religião. Pergunto à criança de 5 anos o que isso significa. Porque quando eu falo que o indivíduo ele era contra a religião, que ele... não, você não entendeu o que ele quis dizer. Meu amigo, o que você precisa para entender isso aqui, que está tão simples? O Estado pode e deve ir tão longe quanto possível, não é? Para a abolição e a destruição da religião.
Mas ele pode fazer isso só se ele decidir pela abolição da propriedade privada, ao máximo, a tributação progressiva, e assim ir tão longe como a abolição da vida, a guilhotina. Sim, o ateísmo soviético, socialista, comunista, matou 20 milhões de cristãos. Nós falamos do que aconteceu no Holocausto, e foi algo terrível, sem precedentes. O que aconteceu ali com 6 milhões de judeus que foram destruídos, mortos, foi algo inimaginável. Das formas mais terríveis que se possa imaginar, eles eram colocados em campos de concentração e torturados e mortos. Mas parece que o mundo se esqueceu, ou parece que os filósofos que aderiram a esta teoria marxista, eles tentaram de alguma maneira fazer com que nós nos esquecêssemos, ou não fosse falado, ou quando falado fosse minimizado. Mas a verdade é que 20 milhões, e aqui é um número conservador, tá? 20 milhões de cristãos foram mortos pelo ateísmo soviético. Vocês viram hoje no Provai Verde a moça dizendo que aquele país pertenceu à antiga União Soviética e que até hoje ainda é um desafio o quê? A liberdade religiosa. Mas ele dizia, nós não precisamos de um senhor. Você pode ser o seu senhor. Luta de classes. Mas a Bíblia diz que sim, nós precisamos de um senhor em Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Ele existe, Ele é Senhor. E aí você diz assim, mas pastor, e essas diferenças de classes que existem? Teve um que ainda disse para mim uma vez, quando eu fiz uma mensagem sobre essa mensagem, alguém chegou e me questionou da seguinte forma, pastor, seja honesto, o céu é mais parecido com socialismo, com marxismo ou com capitalismo? Eu disse, primeiro, eu não estou defendendo capitalismo, porque não existe nenhuma teoria humana que seja boa, não existe uma forma de governo humano que seja boa. O capitalismo pelo menos te permite, você nasceu, sei lá, na favela, em qualquer lugar, ou em qualquer país, e você trabalhando, sendo honesto, você pode chegar a ser alguém lá na frente. O socialismo não te permite. E ele disse assim, mas lá no céu não seremos todos iguais? A questão é que lá no céu todos nós seremos nivelados, irmãos, em cima. No céu nós seremos nivelados por Jesus Cristo. No comunismo todos são nivelados lá embaixo. Tudo na pobreza. É só ir lá na Coreia do Norte, lá em Cuba e ver como que a coisa realmente funciona. E esses países, via de regra, perseguem cristãos. Eu estava lendo a lista dos países que mais perseguem cristãos. E no top 1, país que mais mata cristão, que mais persegue cristão, Coreia do Norte. E eu fiquei curioso para saber, é muito interessante que se você falar contra o governo, você é detido, você é preso. Existe uma punição. Mas nas buscas que eu fiz, eu descobri que se você se declarar cristão, você é torturado e é tratado pior do que se você fosse apenas contra o governo. Porque o problema do marxismo não é em si o capitalismo. A religião te liberta. Jesus Cristo liberta você. E isso o marxismo não quer que aconteça. Agora, olha o que diz a serva do Senhor. Isso aqui é muito interessante. Eu queria que você prestasse atenção. Não é plano de Deus que a pobreza e a desgraça, a pobreza desapareça, do mundo. Uau! Uai, pastor, o que é isso? As classes sociais jamais deveriam ser igualadas. Pois a diversidade de condições que caracteriza a nossa raça é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Muitos têm insistido com grande entusiasmo em que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. Não era este, porém, o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue. E entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros os servem com singeleza de propósito, os pobres, enquanto os últimos estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos, e Cristo é esquecido. Os cuidados desta vida
e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. Seria, preste bem atenção, seria o que, irmãos? A maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Está aí esses países que eu mencionei para não deixar a serva do Senhor mentir. E sabe o que é impressionante? Que a maioria das pessoas que defendem essas teorias procuram algum país que não seja assim para ir. Os grandes filósofos, por exemplo, lá no Brasil, que gostam de falar e defender o marxismo, e defende, quando surge algum tipo de situação que ele não gosta, aí ele vai embora do Brasil, lá para a Coreia do Norte. Não. Lá para Cuba? Não. Lá para Venezuela? Não. Vem para onde? Para os Estados Unidos. Vai para onde? Para a Europa. Ah, tá. Seria a maior desgraça que já sobreviveu à humanidade se todos fossem igualados. Por quê? Porque existe uma coisinha chamada pecado. E na hora que o Estado é quem diz o que você come, o que você faz, a hora que sai, a hora que chega, acabou. Acabou. Aí você tem todo mundo igualado, mas todo mundo igualado aqui embaixo. E cá em cima, quem manda? Quem manda tem muito. E o resto tudo não tem nada. Infelizmente, mas pastor, é porque as pessoas... Eu já conversei com muita gente sobre esse assunto. E aí alguns dizem assim, é porque esses governos nunca... E alguns chegam a dizer assim, nunca existiu socialismo no planeta. Eu disse, não. Nunca existiu o verdadeiro comunismo. Não. E esses países todos aí? Não, mas eles não souberam fazer. Digo, rapaz, é interessante. Todo mundo lê Karl Marx, ninguém entende. Todo mundo faz errado. Todo mundo fez errado. Ninguém conseguiu até hoje. Eu digo de duas uma. Ou o cara ele era tão burro a ponto de não saber explicar direito para todo mundo fazer, ou quem segue ele faz exatamente o que ele mandou e transforma o seu país em uma desgraça, como disse a profetisa do Senhor. Agora, preste atenção. Existe alguma relação, porque nós mostramos as relações entre espiritismo e evolucionismo. Existe alguma relação entre o evolucionismo e o marxismo? Eu disse que as três mensagens anti-angélicas conversam entre si. E olha que Karl Marx, numa carta para Friedrich Engels, ele diz: nas últimas 4 semanas, li todas as coisas, entre outros, o livro de Darwin sobre a seleção natural. Embora seja desenvolvido no estilo inglês bruto, este é o livro que contém o quê? A base sobre a história natural para a nossa visão. Qual é a base da visão socialista, marxista? Qual é a base? O evolucionismo. Quem está dizendo não sou eu não, é Marx. Quer brigar, brigue com ele. Agora eu pergunto, um cristão pode ser marxista? Porque a base do marxismo é o quê? O evolucionismo. Não sou eu que estou dizendo. Ele disse. Olha o que ele disse mais. O trabalho de Darwin é o mais importante e se adequa ao meu propósito, pois fornece uma base na ciência natural para a luta de classe histórica. Não sou eu. A base dele não foi esse livro, irmãos. Ele não disse, deixa eu ir à Bíblia para ver como que a gente pode ser parecido um com o outro, igual. Não, o negócio dele foi buscar lá, no evolucionismo. A base do marxismo, ele está dizendo, é o evolucionismo. Mas existe alguma relação com o espiritismo? Vamos ver. Aqui nós temos obras póstumas de Allan Kardec. Deixa eu explicar para você o que é isso. Alguém já ouviu falar em psicografia? Tá, eu vou explicar. O indivíduo ele morreu, e aí acredita-se, os espíritas acreditam na reencarnação, ou que os espíritos vêm e falam para alguém que é um médium. Às vezes dita e ele vai escrevendo, ou às vezes toma conta da pessoa e ela escreve um livro. Este livro é chamado um livro psicografado, ou seja, foi um livro produzido a partir do espírito daquela pessoa que já morreu. Então este é um livro que é atribuído a Allan Kardec, mas ele já tinha morrido. Então, segundo este livro aí, é uma obra póstuma dele. Ele morreu, aí veio
e falou com alguém que escreveu este livro. Você está entendendo o negócio? 1926, Allan Kardec já tinha morrido. Mas ele escreveu esse livro aqui. Eu não preciso dizer quem foi o espírito realmente que foi lá para escrever, né? Vocês já entenderam. Esse espírito foi contar de uma ocasião em que um espírito foi conversar com Allan Kardec. Veja, irmão, olha que teatro. O próprio espírito escrevendo cá, dizendo quando um determinado espírito foi conversar com Allan Kardec, quando ele era vivo. Também não preciso dizer quem é esse espírito que foi conversar com ele. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse diálogo. Quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis. Magnetizar, irmãos, aqui nessa linguagem é hipnotizar, tá? A fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, porque de tudo se fará mistério. Pois, preste atenção, pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente, deixará de haver religião. Qual era a principal mensagem lá do Marx? Ele queria destruir a religião. E uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, presta atenção, o Espírito não chama de Allan Kardec, chama pelo nome. A tua missão é aí. Aí o texto continua dizendo assim, a ti, M, aí põe reticências. Foi apagado quem é esse M. E ninguém sabe quem é ele. Muitos estudiosos espíritas dizem que esse M é uma referência a Marx. Eu não vou bater o martelo porque há outros que dizem que não era. Mas só escuta e você tire as suas conclusões. A ti, M, a espada que não fere, porém mata. Contra tudo o que é, serás tu o primeiro a vir. Ele, Rivail, virá em segundo lugar. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. O senhor M... A continuação, o senhor M, que assistia àquela reunião, e aí eu vou abrir um parênteses, neste período, Allan Kardec, ele vivia na França, e teve um período, se você olhar na história, que Karl Marx também foi para a França, e eles frequentaram as reuniões juntos ali. Nesse período, o senhor M, não vou dizer quem é, que assistia àquela reunião, olha como ele era um moço de opiniões radicalíssimas, envolvido nos assuntos políticos, e obrigado a não se colocar muito em evidência, acreditando que se tratava de uma próxima subversão, apresentou-se a tomar parte nela e a combinar planos de reforma. Era, aliás, homem brando e inofensivo. Por conta dessas características é que muitos estudiosos espíritas mesmo olham, esse M aqui, de que fala a obra póstuma de Allan Kardec, seria o próprio Marx. Mas, quando Allan Kardec faleceu, um indivíduo chamado Leon Denis assumiu o seu posto. Era a pessoa mais importante dentro do espiritismo depois de Allan Kardec. Foi o seu sucessor. E ele não deixa dúvidas. Olha o que o sucessor de Allan Kardec disse. Socialismo e espiritismo estão unidos por laços. Eu vou ler de novo. Socialismo e espiritismo estão unidos por laços. Tem como cristão ser isso aqui, irmãos? Não sou eu que estou dizendo. É Leon Denis, o sucessor de Allan Kardec, quem fala. Se você não concorda, não venha discutir comigo, vá discutir com ele. Visto que o primeiro, o socialismo, oferece ao segundo o que lhe falta a mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal, sem o qual, neste último, corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. Em outras palavras, o socialismo é completado pelo espiritismo, o espiritismo é completado pelo socialismo. Os dois se completam. E aqui nós temos as três anti-mensagens angélicas. As três anti-mensagens angélicas. Negando que Jesus ele é Criador, negando que Jesus ele é Salvador e negando que Jesus é Senhor. Infelizmente, os nossos jovens, eles não se aprofundam nesses assuntos, eles não estudam muito esses temas. E eles são pegos de surpresa quando chegam na faculdade ou em ambientes que são fora destas paredes aqui. E se nós não estivermos preparados para darmos a razão de nossa fé, seremos iludidos por estas teorias. Deus levanta em 1844 uma igreja, um povo, com mensagens a serem dadas ao mundo. Deus comissionou você para pregar 3 mensagens angélicas.
Mas a verdade é que nós nem sabemos quais são elas. Nós nem sabemos, por exemplo, que a terceira mensagem angélica tem 4 pontos essenciais. Nós não sabemos. Santuário celestial, o sábado, reforma de saúde, justificação pela fé. São os 4 pontos contidos na terceira mensagem angélica, mas a gente nem sabe disso. Nós não nos aprofundamos. Aí Satanás, no mesmo período, eu fiquei impressionado. E eu não acredito em coincidências. O inimigo conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Ele é capaz de recitar a Bíblia de cor, como fez lá no deserto da tentação, tentando fazer com que Jesus caísse em pecado. Ele conhece a Bíblia melhor do que você e eu. E sabendo das profecias e o tempo em que as profecias se cumpririam, sabendo que haveria o surgimento de um povo para proclamar 3 mensagens especiais, exatamente no ano de 1844, ele levanta 3 anti-mensagens para serem proclamadas ao mundo. E eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim e olhe aí ao redor. Quem está proclamando mais? Quem está tendo maior sucesso, maior abrangência no mundo? As 3 mensagens angélicas ou as 3 mensagens anti-angélicas? O mundo conhece muito mais sobre as 3 mensagens angélicas que nós deveríamos proclamar, ou conhece muito mais de espiritismo, evolucionismo e marxismo? O que você acha? Isso tem que fazer a gente refletir. A gente precisa parar e pensar assim, peraí, se o mundo está muito mais envolvido com as 3 mensagens anti-angélicas, o que eu estou fazendo enquanto adventista do 7º dia? Qual é o meu papel profético? Se Deus levantou essa igreja para pregar uma mensagem, o que eu estou fazendo? Porque Satanás levantou as mensagens dele e elas têm sido proclamadas. E olha, muito bem proclamadas. E nós? Eu quero encerrar lendo algumas passagens. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento. Que ela pode aperfeiçoar-se, elevar-se, regenerar-se. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino, com uma oferta, a que faltava o sangue de um sacrifício. Assim esperam estes exaltar a humanidade à norma divina, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Mostra o que o homem se torna separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima. A humanidade tende a ir para onde, irmãos? Para baixo. Ela não tende a ir para cima, para aquilo que é divino, mas para baixo, para aquilo que é satânico. Por isso, querido irmão, nesta manhã, em nome de Jesus, eu digo a você, a nossa esperança está aqui. A nossa esperança está em Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 5. E é aqui que nós encerramos. A nossa esperança não está na luta de classes. A nossa esperança não está na luta do proletariado. A nossa esperança não está na evolução. A nossa esperança não está na reencarnação. A nossa esperança está aqui. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia de Deus, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus com eles habitará e será o seu povo, serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas são passadas. E aquele que está sentado no trono diz: escreve. Eu faço novas todas as coisas. E disse-me ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui está, irmãos, a solução para o problema deste mundo. Não está no marxismo, no evolucionismo, no espiritismo e nas filosofias que se desenvolveram a partir dessas 3. A esperança para cada um de nós está aqui na palavra de Deus. O nosso Deus, que virá em glória, em poder, em majestade, para restaurar todas as coisas. Aí todos nós seremos um, com Cristo reinando por toda a eternidade. Meu querido, prepare-se para este encontro. Mais que isso, eu convido a você a fazer um estrago no reino de Satanás. Convido você a, antes da volta de Jesus, pregar
as 3 mensagens angélicas com poder. Pedir ao Espírito Santo poder e dizer: Senhor, me ajude a proclamar essas mensagens, porque o inimigo tem feito isso. Ele tem proclamado as mensagens dele com muito poder. É um poder infernal, mas ele tem proclamado as 3 antimensagens angélicas com muito fervor. Em todos os lugares por onde você vai, você escuta falar sobre essas 3 antimensagens angélicas. Mas eu quero que o mundo inteiro seja sacudido pelas mensagens angelicais. Aquela que Deus deu a você, adventista do 7º dia, a mim, adventista do 7º dia, a ordem para pregar. Que Deus nos abençoe.